uma menina que eu dei muito na sala. Ela é uma falsa comigo e às vezes eu devo ter um capufado tá na cara dela. Falsa não pode ter mais, né, gente? Eu não aguento mais essa menina falsa. Eu fico olhando pra cara dela falando, por que tu é falsa? E o nome dela é Melissa. Ela foi bullying, forçou comigo porque ela queria me ajuda pra ser deixa eu lembrar o nome. A maioral da sala. E praticamente eu ajudei ela. Só que quem me recebe é uma escada. Então agora eu vou fazer ela. Lembrando que eu não gosto dela. Eu tô fazendo ela aqui pra vocês saberem. Se vocês entrarem na minha escola, não falem com ela, porque ela é uma falsa. Ela usa uma lente muito feia. Ela usa uma lente vermelha pra... Ela usa uma lente meio vermelha. Uma bem vermelhadinha. Pra que ela fique com ele assim, ó. Dessa cor aqui, ó. E que ninguém fale que ela... E falar assim que ela é vampira. Pra falar isso pra os novos da sala, ela falou. Aí tem um dia que o menino chegou ela de mentirosa. O pior aconteceu, ela deu um soco na cara do menino e falando, como você sabe disso? Gritando igual uma maluca. E eu fiquei olhando pra cara dela falando, para, você é uma descabelada e mentirosa mesmo. Com a raiva dela, porque ninguém se faz isso com uma pessoa. Uma pessoa. Nem daí que ela da sua raça, que ela de uma raça diferente da sua. Tu vai respeitar essa pessoa. Ela fica sem cheiro porque o cabelo dela, ela pintou o cabelo, mas... E ainda ela fica me olhando com cara de eu sou malvada. Ela queria colocar aquelas lentes que o olho fica preto atrás. Mas esse dia... Mas não deu certo, ela quase ficou seca. E ainda se acha, a vaca se acha, eu nunca soube que uma vaca se acha. A vaca se acha muito, porque... Ela se acha por causa que porque ela tem um namorado dela. É o mais forte da sala e todo mundo fica com medo dela por isso. E também porque ele também acha que ela é uma vampira, mas ela não é uma vampira, gente. Quantas vezes eu vou ter que falar pra ele? Mas ninguém acredita em mim. Eu só sei porque eu sou da sala dela mais antiga. E ela tenta me bater toda hora que eu apareço na frente dela, porque eu tô na frente também do namorado dela. Ela é muito branquinha. Cara, não tem como ficar porque ela é branca. Quando eu falo assim, oi, e quando eu vou terminar, ela fica bravona. O cabelo dela é meio cacheado. Meu não, muito cacheado, porque ela todo dia faz uma bebelice, mesmo que não precise. E ainda, ela é uma mentirosinha, porque ela disse um dia que eu tinha batido na cara dela um dia. E o namorado dela ficou puto, porque ele não gosta que ninguém encoste na princesinha dele, e não sei o que. A gente ficou de suspeição porque era mentira. E essa mentira me prejudicou apanhando. E eu não gostei disso. Por quê? Porque eu apanhei, mas não foi apanhar assim normal, sem nenhuma punição. Eu fiquei muito triste porque eu não tinha feito aquilo com ela. Eu dei só um chocolate, que ela era alérgica àquela fruta. Eu não sabia. Eu fui de boazinha tentar me reconciliar com ela. Me veio falar aquilo só pra mim ir pra editoria e nunca mais falar com ela. E eu fiquei de suspensão e ainda apanhei. Muito triste com isso. Até hoje eu acho que eu não devia ter existido muito nesse mundo aqui não. Mas tá, vamos continuar com a história. E ainda ela fica falando que todo mundo que mexe com ela vai falar pro namorado, que todo mundo tem medo. Eu ainda fico olhando com uma cara ainda triste pra ela. Ela às vezes vai lá e me pergunta. Aí eu falo que foi no dia que ela estragou minha vida, que foi quando meus pais descobriram uma mentira que ela disse. Eu fiquei assim com raiva dela. Praticamente isso. Porque
aquilo só não bastava de uma mentira. E essa mentira me prejudicou. Como assim te prejudicou? Essa mentira fez que eu apanhasse demais e eu ficasse sem meu canal. Eles resetaram meu telefone. Sim, meu telefone, onde fica o canal. Nunca mais consegui pegar o telefone porque foi vendido. Mas agora eu consegui recuperar essa conta. E até hoje eu tenho ânsia dela. E já dei um tapão na cara dela pra ela aprender a não mexer comigo. E quando eu dei um tapão nela, ela ficou quase. Ela ficou. Tipo que. Eu dei um tapão na fuça dela. Ela soltou sangue. Então eu fui pra suspeição e falei pros meus pais porque eu dei um tapão na cara dela. Porque ela é uma periguete. E ainda nem os pais dela sabem que ela namora. Então ela vai com um topinho. Ela chega com uma roupa maravilhosa. Nice. Ela vai lá e troca a roupa. E ainda fica reclamando daquele dia lá que eu dei um tapão na cara dela pra ela aprender a não mexer comigo. Ainda ela desmaiou nesse dia. Eu fiquei assim. O que eu fiz? Não o que eu fiz, eu fiquei arrependido. Feliz. Mas por que feliz? Porque aquela vaca tinha me batido um dia daquele dia. Praticamente naquele dia. Numa raiva que eu não sou comendo nela. Tô nem aí. Não dou soco nela. E depois disso, a diretora foi na minha sala me chamar pra falar que eu tava passando de ano sem precisar de nada. Mas por que isso? A diretora, ninguém gostava dela. A Daisy nem falou pros meus pais que eu tava suspenso. Eles descobriram por causa. Aquela vaca foi lá falar pros meus pais. Ainda ela tomou uma suspensão depois disso, porque todo mundo na escola odeia ela. O namorado dela só namorou com ela quando ela era mais boazinha. Ela era amiga de todo mundo. Agora ninguém quer ser amiga dela porque ela é muito feia agora. Ela perdeu o caso da vida. Ela só quer ser a periguete dessa. E pra vocês terem uma noção de quanto ela é chata, eu já dei uma surra na cara dela. Não é por causa de nada. Ela foi falsa. Eu olhei pra cara dela, olhei pra cara de todo mundo. Pau! O soco foi e veio. Eu dei um pau na cara dela. Ela chamou o namorado dela. Eu não sabe o que eu fiz? Falei, se fodam. Eu não tô nem aí pra seu namoradinho, aquele fraco. Ninguém tem medo dele não é? Que vai ter medo de um vagabundo. Falei na cara dela. Ela começou a chorar assim. O namorado dela ficou me olhando com a cara assim. Como assim ninguém tem medo de mim? Eu sou um. Ficou me olhando com uma cara assim. De como assim? Ninguém tem medo dele. Eu disse, eu que arrumei esse tratador pra ele. Eu arrumei. Porque ele é meu melhor amigo ainda me bate por causa de namorada. Ela ficou assustada assim com os olhos regalados em mim. Ela ficou assim com os olhos bem regaladão. Pra mim, eu fiquei olhando pra ela também brava. Assim com os olhos bem regadão. Assim. Ela tinha olhos bem puxadinhos. Então, eu não nego que ela poderia ser uma chinesa. Ela era uma chinesa, tá, gente? Ela era uma chinesa muito chata, porque ela perdia todas as lutas. E o namorado dela só tava com ela ainda, porque ela era muito fofa com ele. Mas só com ele, porque quando ele descobriu que ela não gostava de mim, ele parou de ser namorado dela por causa de agressividade. Pra quem não conhece isso daí é quando uma pessoa soca a cara. Ele parou de ser minha amiga antes, mas voltou porque descobriu que eu era agressiva comigo. Então por isso que eu dei um soco na cara dela. Ela sempre vai de uma sainha. Sempre vai de uma sainha meio sus. Porque ela vai com uma sainha, depois ela tira.
e mostrando a parte, a calcinha dela, que é toda rosa. Não, o professor fica puto. Ela não fala nada. Ela só fica falando pro namoradinho dela fazer amor com ela. E ele já fez uma vez. Eu tava olhando com a cara, que porra é essa?